São Paulo, como grande metrópole, tem mais de 11 milhões de habitantes. Dentre esses, existe um alto número de deficientes físicos. Esses deficientes, como qualquer outra pessoa, têm a necessidade de se deslocar pela cidade. Porém, com a atual conjuntura da cidade, esse deslocamento pode ser problemático, seja para cruzar grandes ou pequenas distâncias. Em pontos com renda per capita mais alta, na região do centro expandido, o deslocamento é mais fácil, embora não perfeito. À medida que o centro se afasta, a infraestrutura não se mantém no mesmo nível. Calçadas, postes, pisos, rampas, transportes públicos e outros elementos de mobilidade nessas regiões afastadas são inadequados até mesmo para pessoas sem dificuldades de locomoção e são verdadeiras barreiras para pessoas com essas dificuldades. De acordo com a Constituição Federal, destacam-se, entre os maiores direitos dos deficientes motores e visuais, o direito à igualdade de tratamento e oportunidade, o direito de ir e vir, isto é, a acessibilidade a edifícios logradouros, vias públicas, transportes, etc. O direito à justiça social, o respeito à dignidade da pessoa humana, o bem-estar pessoal, social e econômico, o direito à educação, bem como a adoção de educação especial que abranja, dentre outras coisas, programas de habilitação e reabilitação de profissionais, o direito à saúde e à assistência social, além da adoção de programas voltados às pessoas com deficiência e que lhes propiciem a integração social. O direito ao trabalho, com garantia de apoio governamental à formação profissional e à reserva de mercado de trabalho à pessoa com deficiência. O direito ao lazer, à cultura, à previdência social, ao amparo, à infância e à maternidade. Levando essas leis em conta e observando o fato de não serem aplicadas em certos lugares, pode-se afirmar que a situação de quaisquer cidadão portador de deficiência motor ou visual em lugares como o Jardim Monte Kemmel é, no mínimo, crítica. A gente trabalha aqui na Promotoria de Justiça das Pessoas com Deficiência com a integração da pessoa deficiente, com a sociedade. E isso é muito importante porque, primeiro, porque a gente tem que lembrar sempre que todo mundo é igual. Não importa se a pessoa tem uma deficiência ou não. Mas essa pessoa tem o direito de viver a cidade, e ter seus direitos na cidade respeitados como qualquer outra pessoa. Essa pessoa não tem obrigação de tentar chegar o mais perto possível da normalidade, entre aspas, porque não existe nenhuma normalidade padrão, A cidade é que tem que ser absolutamente adaptada para poder quase que zerar os efeitos da deficiência que essa pessoa tem. Então, o que é uma sociedade inclusiva? Uma sociedade inclusiva é aquela que é capaz de absorver toda e qualquer pessoa no dia a dia, em tudo que ela faz. A nossa lei, ela obriga que todas as cidades, todas as sociedades sejam inclusivas. E aí essas pessoas com deficiência, elas não vão sentir dificuldades. Às vezes a barreira é uma barreira arquitetônica. Existe uma escada, essa pessoa não pode subir escada, então ela não pode ir numa biblioteca, ela não pode ir no museu, ela vai no térreo do museu. E ela não pode ver uma exposição no andar de cima, porque aquele lugar não é adaptado. Isso é um absurdo. Não é a pessoa que tem que aprender a subir escada, só ela não vai subir. O museu, para atender todas as pessoas da cidade, tem que ter uma plataforma elevatória, tem que ter uma forma de garantir a acessibilidade de todos. Todos são iguais. Se você tem uma barreira, por exemplo, arquitetônica, essa pessoa não pode exercer essa igualdade. Ela vai ter um monte de direitos ali que lhe são tolhidos, E além disso, a gente não fica só no conceito da pessoa ter todos os seus direitos tolhidos ou ter a condição de fazer. Ela tem que fazer com autonomia. A nossa lei, ela vê o mundo pelos olhos do deficiente. Então, ela tenta se aproximar o máximo possível da falta da deficiência. A pessoa com deficiência, ela tem que conseguir fazer as coisas por ela mesma.
O projeto Mobilidade Eficiente visa iniciar uma mudança na forma em que a cidade oferece oportunidades de locomoção para deficientes físicos, começando a partir de iniciativas simples. Ele consiste na reforma e implantação de novos calçamentos nas regiões periféricas, onde estão concentrados os maiores problemas de acessibilidade da cidade. O artigo 2º, inciso 1º da Lei Federal 10.098 define a acessibilidade como sendo a possibilidade e condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Para iniciar a intervenção, serão reformuladas e substituídas as calçadas da Avenida Professor Joia Martins, no bairro do Jardim Monte Kemmel, na subprefeitura do Butantã. A avenida foi escolhida por conter trechos com uma variedade de possíveis formatos de intervenção, sendo um bom local de teste. As intervenções pretendidas envolvem a instalação de calçadas que sejam acessíveis a qualquer um que deseje se mover por elas. Para isso, serão utilizados recursos como pisos táteis. Serão implantados pisos táteis de acordo com os padrões já estabelecidos, para que deficientes visuais, que compõem a maior parte da massa de deficientes, possam se orientar na calçada de maneira prática, sem a necessidade de auxílio direto de outros pedestres. Calçadas planas e uniformes. Para que a locomoção seja eficiente em uma calçada, deve-se evitar a existência de buracos, falhas, degraus e afins. Ao observar calçadas da região, observa-se que muitas são esburacadas e acidentadas, impossibilitando a movimentação de um deficiente. Por isso, o Mobilidade Eficiente planeja melhorar a situação dessas calçadas, tornando-as menos acidentadas, com concreto de qualidade, mais largas, fazendo com que cadeirantes tenham o mínimo de espaço para se locomover, rebaixadas, facilitando a travessia de ruas. Postes finos. Para evitar o gasto com fiação subterrânea, a opção utilizada é diminuir o espaço que os postes ocupam, tornando-os mais finos e discretos. Isso tornaria a locomoção mais fácil para qualquer um que andasse pelas calçadas. Essas calçadas seriam feitas segundo um panorama a levar em consideração os modelos de calçamentos determinados pela NBR 9050, atualizado em 2015. É importante notar que, embora o programa seja voltado à deficiência, ele não se limita a isso. O projeto seria bom não somente para o público-alvo, mas para todos os integrantes do bairro, visto que calçadas melhores abririam portas para a melhor utilização das ruas, de modo a melhorar a qualidade de movimentação de todos. Além disso, o projeto ainda reduz a dependência de pessoas por veículos de maneira confortável, o que reduziria a quantidade de automóveis nas ruas, especialmente caso o projeto chegue às zonas com maior densidade de veículos motores, o que condiz com o projeto atual da Prefeitura de abertura das portas da cidade para aqueles sem carros. Algo que viabiliza economicamente o projeto é a baixa diversidade de materiais a serem utilizados, o que o deixa relativamente barato. Esse projeto foi feito em consideração de normas da já mencionada NBR 9050. As calçadas teriam como determinado 1,20 m para livre circulação, número que facilita a locomoção de deficientes motores e visuais. À direita da sua área de livre circulação estariam extras como latas de lixo, árvores e os postes já considerados no orçamento que seriam inseridos em um espaço de 50 cm. Também foi considerada uma largura de 25 cm de pisos táteis. Os pisos táteis seriam posicionados de acordo com as normas com sinais de alerta nos locais adequados. Os postes foram pensados de maneira a não interferir no deslocamento e as calçadas deverão ter inclinação relativa ao meio-fio. Guias rebaixadas para a travessia de deficientes motores já seriam localizadas nas esquinas e em locais onde há travessias de pedestres. Levando tudo isso em consideração, um orçamento de R$ 265.308 é perfeitamente acessível à subprefeitura, que destina 118 milhões para projetos de melhoria do bairro e 167 milhões para acessibilidade de passeios públicos. Deficientes físicos e intelectuais fazem parte de uma parcela muito significativa da população. 1/4 de São Paulo tem algum tipo de deficiência, e dentre esse grupo, os visuais e motores são os mais comuns. O grande número de pessoas com deficiências levou a muitos dispositivos jurídicos a seu favor. Portadores de deficiências têm seus direitos assegurados por diversos meios jurídicos, como a Constituição Federal, constituições estaduais, leis orgânicas municipais, tratados e convenções internacionais, além de leis e decretos federais, estaduais, distritais e municipais. Na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 31, artigo 37, inciso 8, artigo 203, inciso 4º e artigo 208, inciso 3º.
além do artigo 244. Além desses artigos, existem também a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizado no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 186 de 2008 e pelo Decreto Executivo nº 6.949 de 2009. A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, internalizado em 2001 pelo Decreto Federal nº 3.956. A Lei Federal 7853 de 1989, que estabelece os direitos básicos dos deficientes, dando ao Estado competência para eliminar as barreiras que impedem a sua inclusão, e que foi regulamentada pelo Decreto Federal 3298 de 1999. Visando assegurar a igualdade de direitos, a mobilidade eficiente busca endossar o direito de ir e vir, um dos mais básicos do ser humano. A calçada é um instrumento essencial nesse quesito, pois propicia o deslocamento entre pontos próximos da cidade, dando a esses espaços grande significado na circulação urbana. Considerando a importância dos passeios públicos, os benefícios que o projeto levaria ao calçamento modificado e o orçamento baixo, é interessante afirmar que mobilidade eficiente pode sim ser replicado em outras regiões com calçadas inconvenientes, e ainda aprimorado para ser implantado em outras regiões ainda menos acessíveis.